com muita alegria, né, nós temos um palestrante da casa, né, e eu me permito até fazer um registro, né, que quando o curso, ele promove eventos e convida palestrantes outros, de maneira alguma isso significa que os nossos, né, o famoso prata da casa, não tivesse competência, qualidade, não se trata de uma mensuração de qualidade, mas apenas uma alternância de ideias que é muito típica e muito característica da academia. Então, conhecer, ouvir, pensar, refletir, né, todos nós que estamos nas trilhas jurídicas sabemos que a dialética, a variedade da hermenêutica, né, a possibilidade de teorias e de filosofias, elas são amplíssimas dentro do direito. E daí essa possibilidade de interação. Né, de maneira alguma, o convite a palestrante externo significa mais ou menos valor, mas apenas o respeito e o favorecer da diversidade de ideias entre nós. Né? E é por isso que é com muita alegria que nós temos, para nos falar agora, né, o prata da casa, professor Felipe Ferreira Lima, né, professor Felipe que nos falará sobre o tema O Novo Normal Eleitoral, Transformações Jurídicas e Políticas nas Eleições Brasileiras. Professor Felipe, que é mestre em Direito, com menção honrosa em Ciências Jurídicas e Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, professor de Direito Público nas mais diversas disciplinas que tangeiam a teoria geral do direito e o direito constitucional, professor da casa, né, eu sempre digo que esse é um dos pontos mais relevantes do currículo dele, né, é professor da casa, já ocupou o cargo de superintendente da Secretaria de Patrimônio da União em Pernambuco, que é o órgão responsável pela gestão do patrimônio e de titularidade da União. É presidente do Instituto Egídio Ferreira Lima, né, mostrando o valor inesgotável, inafastável, né, dos juristas pernambucanos, né, uma entidade sem fins lucrativos, cujo objetivo é a promoção de discussões, pesquisas e treinamento nas áreas do direito e da política. Professor Felipe, nem preciso dizer que a casa é sua, porque de fato é, né, seja muito bem-vindo ao evento, né, a palavra é sua, fique à vontade, estamos dispostos mais uma vez a ouvi-lo com atenção. Muito boa noite, Adriana, boa noite a todos. Eu só tenho inicialmente a agradecer a todos vocês pela lembrança de estar convidando a gente aqui para estar aqui. Nós que estamos no dia a dia, né, da faculdade, aí tem turmas aí, eu já vi muitos alunos aqui no chat interagindo de constitucional, de direito eleitoral, outros que foram meus alunos. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje, estar com os professores, colegas Fernando Araújo, Venceslau, grande figura humana, professora Adriana, Alisson, que está aí na retaguarda, proporcionando toda essa tecnologia e tudo isso aqui que está acontecendo, é importante mencioná-lo também. Não é? Agradecer a figura da irmã Graça, colocando desde já os meus sentimentos pela perca do seu pai, né, que foi ontem, né, lastimável episódio, mas que estamos fadados, né, a esse acontecimento, como bem disse o professor Venceslau, né, em homenagem ao grande Paulo Bonavides. E, pessoal, que alegria minha vir aqui conversar com vocês num webinário sobre constitucionalismo e democracia, né, tocando e falando no professor, em homenagens ao professor Paulo Bonavides. Falar em política e em direito, como eu vinha dizendo a vocês, sem citá-lo, é quase que, para nós juristas nordestinos e brasileiros, deixarmos um vazio, não é? No nosso intelecto, na nossa formação. O professor Paulo Bonavides, ele conseguia unir bem a linguagem política com a linguagem jurídica. Tinha obras emblemáticas nas duas áreas. Era respeitado por profissionais, por cientistas das duas áreas. E
com muita maestria, sabia muito bem articular ideias, né? Levantar novos temas envolvendo esses dois fenômenos, que, diga-se de passagem, estão cada vez mais presentes, mais unidos, quando falamos em direito eleitoral. Talvez é o ramo do direito que mais conjuga o papel da política com o papel do direito em si. Esses dois fenômenos que eu vinha dizendo e que eu digo a vocês, a maioria de vocês em sala de aula, quando a gente está falando em direito eleitoral. Fenômenos que caminham de mãos dadas. E não dá, pessoal, para ser um operador do direito eleitoral sem entender de política. Sem estar antenado aos fatos políticos. Agora mesmo a gente está em época de campanha. Eu vim hoje de 6 reuniões seguidas e uma palestra. Essas 6 reuniões trataram da decisão de ontem do nosso TRE de Pernambuco, que suspendeu as atividades de campanha. Clientes correndo porque estão em campanha, não é? Operadores, colegas advogados que também estão batendo cabeça e buscando como é que vai ser esses últimos 15 dias. Né? Imagina se a gente não entende de política e não sabe como é que isso se opera na prática para aplicar o direito eleitoral. Não dá. A gente tem que entender, pelo menos, a engrenagem da política para entender melhor a aplicação do direito eleitoral. E isso passa por entender essas mudanças, pessoal, que a gente está vivendo no mundo, em razão da pandemia, do avanço tecnológico e de tantas outras situações, que resvala em todas as áreas, em todos os cursos, e que não seria diferente no fenômeno político, no fenômeno do direito eleitoral e, sobretudo, no processo eleitoral, nas eleições. Por isso eu coloquei como tema novo normal. Eu sei que é a palavra da moda, né? Mas, de fato, nas eleições, nos aspectos políticos e nos aspectos jurídicos, nós também vivemos um novo normal. E aí, para debater aqui com vocês e para lançar, sobretudo, reflexões, eu estou trazendo alguns pontos que eu considero pontos de impacto no processo eleitoral daqui para frente. Pontos que fazem mudar a forma tradicional pela qual o direito e a política encaravam as eleições no Brasil até 2018 e até, sobretudo, a vinda dessa pandemia. Né? Primeiro que eu destacaria, a mudança na legislação e na jurisprudência. A doutora desembargadora Érica esteve aqui e falou em muitos pontos sobre propaganda eleitoral, que é um dos pontos que mais sofrem modificações no decorrer das eleições. E eu vinha dizendo antes a vocês em sala de aula, melhor dizendo, da mutação que é a legislação eleitoral no Brasil, né? É talvez a legislação que mais sofre modificações de 2 em 2 anos ou até de ano a ano. Mas daqui por diante, pessoal, no histórico de 2017 para cá, a gente tem tido mudanças significativas, uma atrás da outra, que simplesmente modificaram o nosso dia a dia no direito e na política, quando o assunto é eleições. A primeira delas diz respeito à mini-reforma eleitoral, que está sendo, em sua totalidade, aplicada agora, principalmente no que tange à vedação das coligações, né, no sistema proporcional, para as eleições de deputado federal, deputado estadual e agora de vereador. A proibição das coligações, pessoal, criou, na verdade, algo que não existia há um tempo atrás, que era o inchaço dos partidos individualmente, a procura de inúmeras candidaturas para poder fazer aquela cauda do sistema proporcional que justamente foi a motivação da derrubada da coligação. Então, para evitar aquele efeito tiririca,
que nós tínhamos até 2018, antes da mini-reforma de 2017, que proibiu a coligação, né? Mas que só está valendo para agora, porque em 2018 ainda houve coligação, né? Nós tivemos agora um recorde de candidaturas. Está aí nos noticiários. Tivemos mais candidaturas do que na última eleição para vereador. E aí muitos analistas políticos disseram, não, foi pelo interesse maior da população pela política. É algo positivo. Minha gente, não foi por isso. Foi por conta do novo eleitoral, do novo normal eleitoral, dessa modificação da vedação das coligações. Porque os partidos estão tendo agora que sozinhos irem atrás de candidatos para fazer as caudas para eleger os seus representantes nas câmaras. Porque senão não iriam conseguir, pelo atual sistema. Então, nós vamos nos acostumar, enquanto permanecer essa mudança de proibição, de vedação das coligações, nós vamos nos acostumar a, nos bastidores do direito e da política, assistir o assédio dos partidos a candidatos, o inchaço das chapas proporcionais para que eles consigam ter fôlego para eleger candidatos, representantes, né, nas câmaras municipais e nos parlamentos que tiverem eleições proporcionais, como é o caso da Câmara Federal e da Assembleia Legislativa. Então, esse é um primeiro ponto importante que modifica esse normal, que traz esse novo normal no cenário eleitoral brasileiro. E eu tocaria no outro que diz respeito à jurisprudência e que se encaixou na legislação, que são as cotas raciais nos partidos políticos. Muita gente já falava nas cotas das mulheres. Tiveram escândalos na eleição passada de 2018. Partidos que colocaram mulheres só para figurar como candidatas formais. Teve um partido que teve uma candidata que recebeu cerca de 400 mil e só teve um voto. Porque eles usavam aquele fundo partidário para desviar para outras situações. E aí agora chegou, jurisprudencialmente reconhecida pelo TSE, a cota racial, em que ela se acopla à cota do sexo, né? E aí existe dentro do percentual das mulheres e dentro do percentual dos homens, um percentual de 40% para aqueles que tiverem a raça negra. E aí o Barroso, outro dia, numa entrevista que antecedia a eleição, dizia: o critério que o tribunal vai usar é o da autodeclaração. É aquele mesmo que o movimento negro, as associações, defendem que deve existir. Ou seja, o candidato chega lá, se autodeclara negro e, por isso, ele já teria direito à cota racial. Será que isso vai ser bem obedecido pelos partidos políticos? Será que, de fato, vão se autodeclarar os candidatos de fato negros? Ou vai haver uma forçação de barra para receber o fundo eleitoral? O Barroso diz que tem que haver uma fiscalização do tribunal. Mas essa fiscalização tem que ser para já. Porque as candidaturas já começaram e a cota já está valendo para agora, para essa eleição de agora. Então, esse critério da autodeclaração e a cota racial também é outro ponto para a criação, a contribuição de um novo normal para as eleições que aí estão. Ainda nesse ponto, ele deu como solução a criação de comissões de movimentos negros para conferirem por partido se, de fato, aquelas autodeclarações são fidedignas. E aí é uma solução que não foi usada agora, mas que pode ser usada mais para frente. Veremos como é que isso vai ser aplicado. Não é? Então, no que tange a mudança, pessoal, de legislação e de jurisprudência,
para interferir no nosso novo normal eleitoral, eu destacaria esses 2 pontos que acabo de dizer. Mas eu parto agora para um outro ponto de impacto para o novo normal na eleição e para levantar também a reflexão de vocês, que é a tecnologia. O avanço da tecnologia influenciando na maneira pela qual os candidatos fazem propaganda, na maneira pela qual os eleitores se relacionam, na difusão das redes sociais, tão rápida, né? E agora contribuída pela pandemia, né? E a questão das fake news. Esse avanço tecnológico, ele vem para o bem, indiscutivelmente, quando a gente fala em acesso do eleitor à informação, possibilidade do candidato menos favorecido economicamente se colocar na vista do cidadão, a tecnologia que orienta e que faz a nossa justiça eleitoral ser uma das mais avançadas no mundo, no que tange a biometria, no que tange as urnas eletrônicas. Mas esse lado positivo tem o outro lado da moeda, que é o lado negativo das fake news, dos robôs, das empresas que são contratadas, quase que milícias, como disse o próprio ministro Barroso, que são milícias virtuais eleitorais, que são contratadas para difundir e impulsionar informações. Nós vamos ter que aprender a regular isso. Daqui para frente, não vai dar para conviver com eleição sem regular as milícias virtuais, sem regular as fake news. E aí o Tribunal Superior fez, inclusive nessa eleição, uma reunião com os representantes das redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, né? Que está sendo super usada agora, todas as redes possíveis, Telegram, e fizeram uma espécie de acordo, de TAC, né? Em que eles estariam autorizados a derrubar contas que, porventura, fosse comprovadas fake news, com cobertura da autorização do tribunal. Sendo que a gente não vê na prática do dia a dia essa derrubada acontecer. A gente não vê uma estrutura tecnológica para fiscalização frente a essas empresas detentoras das redes sociais capaz de conseguir coibir, não 100%, que é impossível, mas pelo menos 70%, 80%, tanto das milícias quanto das fake news. E aí, ele disse que essa dificuldade de se apurar seria compensada, talvez, pela punição severa, que evitaria com que as pessoas contratassem ou fossem atrás desse tipo de situação. E aí ele, interessantemente, separa a feitura da fake news, daqueles que fazem a fake news e que repassam as fake news, né, como profissionais, né, profissionais das fake news, profissionais criminosos, marginais das fake news, e o inocente útil, que somos nós, às vezes, que recebemos as fake news e passamos, que recebemos propaganda contratada de milícias que impulsionam e, às vezes, repassamos ou, às vezes, acreditamos em algo que está sendo difundido de maneira negativa. E aí ele diz que existem 2 contextos para nas Veja só que é algo ainda em construção que vai ditar o nosso novo normal das próximas eleições, a partir desta, claro. Ele diz o seguinte: se o contexto for meramente de propaganda eleitoral,
se foi uma propaganda falsa que foi difundida, o camarada ele pode ser punido triplamente, tendo direito de resposta da outra parte, que foi ofendida, multa e retirar do ar. Fica restrito a isso, se só foi propaganda falsa. Né? Do outro lado, se foi configurado abuso de poder, a contratação, o investimento em contratar uma empresa para produzir fake news ou para impulsionar uma milícia, uma empresa que impulsiona esses robôs, aí sim pode gerar cassação do mandato daquele beneficiado. E até a prisão. Porque abuso de poder econômico já tem a previsão, por óbvio, entre os nossos crimes eleitorais e inclusive pela nossa Constituição, um dos pilares, né, um dos objetivos do nosso processo eleitoral. Expurgar, evitar, diminuir, mitigar o poder econômico quando usado em abuso, em pujança, além dos limites. Não é? E aí, pessoal, essa questão da tecnologia talvez é a mais latente, a que mais vai nos trazer uma nova realidade, tanto jurídica quanto politicamente. O candidato bem intencionado, ele vai ter que ter uma equipe, ele vai ter que estar treinado e de acordo com as regras para poder não incorrer numa falsa notícia, no impulsionamento de maneira errada, né, na contratação de uma empresa que o faça, né, de maneira irregular. E o advogado, o operador do direito e os que compõem a justiça vão precisar de um nível de harmonização das jurisprudências e das ações, aliado a uma fiscalização robusta, também com o uso da tecnologia, para poder apurar. Porque, senão, nós podemos até, inclusive, nos equiparar ao que está acontecendo agora. Tomaram diversas medidas legais e jurisprudenciais para a pandemia e os candidatos descumpriram descaradamente. Por isso que veio essa decisão do TRE. Então, nós podemos ter uma legislação bonitinha no que tange a legislação eleitoral, ou a tecnologia, ao uso da tecnologia no âmbito eleitoral, a não difusão das fake news, a não difusão, a não alimentação, melhor dizendo, dessas empresas difusoras, robôs, difusoras e impulsionadoras, legalmente, de notícias falsas, tudo lá bonitinho e todo mundo descumprindo. É preciso ter também tecnologia para a fiscalização e a uniformização jurisprudencial, né, do corpo causídico e da justiça, para que isso seja muito bem amarrado daqui para frente. É um grande desafio que a gente vai ter esse novo normal, sem dúvidas, das eleições que estão aí se apresentando. Aliado a isso, pessoal, eu destacaria a LGPD, que agora, em agosto, passou a ter vigência. E que a Agência Nacional de Proteção de Dados vai ser instituída para começar a colocar as sanções, né, em prática a partir de agosto de 2021. E a LGPD incidindo nas eleições? Na prática do candidato. O candidato que difunde propaganda para os celulares sem autorização do dado, do número, né, da pessoa que está recebendo. Se isso vale para as empresas, não vai valer também para os candidatos? Qual o impacto da LGPD nas eleições, na campanha política? É outra reflexão a se fazer para o novo normal das eleições. E o legado da pandemia, se é que a gente possa falar em legado. Será que a gente pode falar em legado? Eu vejo questões positivas. Por exemplo, a ampliação da votação para 7 horas da manhã, para priorizar o idoso, não deveria ser só por motivo de segurança.
deveria ser para cumprir o Estatuto do Idoso. O idoso deveria ter um horário, por que não? Deveria se abrir mais cedo para os idosos. É um legado que pode ficar. Né? Além da questão da pandemia, também acelerar essa questão da tecnologia que a gente acabou de falar agora, e que vai exigir da Justiça Eleitoral, de todo o corpo de causídicos, dos eleitores, uma nova realidade. Então, pessoal, esses são 4 pontos de impacto que eu acredito que valem a reflexão no momento como hoje de transformações da nossa legislação eleitoral, né, tendo por base tudo isso que a gente está vivendo. Agradeço, espero ter lançado boas reflexões para gerar boas discussões, viu, Adriana?